Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula de filosofia, né? E nessa aula de filosofia a gente vai falar ponto a ponto, né, sobre a alegoria da caverna, né? Lembrando que ela é, como dito no nome, uma alegoria, né? Ela não propriamente aconteceu, mas foi um exemplo, né, que Platão fez para poder tá falando para o seu discípulo, né, e explicar a situação de encontrar o conhecimento, né? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar bem calmo, tranquilo e silencioso. Ter em suas mãos todo o seu material, lápis, borracha, caneta, lápis, livros e fones de ouvido, e vamos para a nossa aula, ok? O que diz esse mito, né, gente? Essa alegoria. Sócrates diz para Glauco imaginar uma espécie de caverna subterrânea em que homens vivessem como prisioneiros desde sempre. Essa caverna possui uma parede em que os prisioneiros foram acorrentados pelos braços, de modo a verem somente o que se passa, né, na parede paralela. Ou seja, eles estão dentro no fundo da caverna, tem uma pequena elevação e eles não podem ver o final dessa caverna. Sombras são projetadas através de uma chama para dentro da parede, né, da caverna. Eles estão de costa para essa caverna. E lá nessas sombras, gente, são projetadas imagens das coisas que acontecem lá fora. Então, o que eles têm de realidade seria somente o que é projetado para eles, né, por outras pessoas, né? Eles não têm acesso. Então, são sombras distorcidas, né? São sombras que estão lá e que são projetadas e oferecidas por outros seres que estão lá fora vivendo o que supostamente é o nosso mundo real. Então, digamos que um desses prisioneiros se solte, né, que ele se liberte, e ele corre lá para o final da caverna. Os olhos dele vai começar a doer bastante, porque ele nunca usou os olhos dele, né, só conseguia ver essas sombras que eram projetadas. Então, aquele olho dele começa a doer, mas depois ela vai se adaptando, vai se ajustando, e essa pessoa tem aquele pensamento de pensar, né, eu volto e liberto eles, e fala o que é que tem aqui fora, né? Ele vai começar a ver todo aquele deslumbre do mundo real, né? Ou eu vou seguir minha vida, né? O risco que ele corre é grande, pois se ele voltar, né, para essa caverna, os outros podem não querer acreditar, né? Já que eles estão naquela coisa que ele chamava de zona de conforto, né? Estamos confortáveis aqui vivendo, estamos conseguindo levar a nossa vida, né? Vendo somente essas sombras. E você está mentindo, né? Vamos matar ele, né? Então, ele explica isso, que assim, que a verdade, ela pode ser muito dolorosa, né, para algumas pessoas. Então, tem gente que prefere ficar ali, né, sem desbravar, né, sem evoluir, sem buscar, né, uma evolução na sua vida. Então, o mito, ele fala exatamente mais ou menos isso, né? Atrás dos prisioneiros existe uma chama acesa, na qual as pessoas passam a gesticular e movimentando objetos e tal. Então aqui foi exatamente aquilo que eu falei. Continuando, Sócrates fala para Glauco imaginar que um dia um prisioneiro foi liberto. Ele saiu da caverna, teve o primeiro contato com a luz solar, que ofuscou sua visão e gerou um grande incômodo. Porém, após acostumar-se com a luz, ele pôde observar toda a natureza e todo o vasto mundo que havia fora da caverna, né? Quando ele sai da caverna, que ele encontra essa luz, gente, para ele, no exemplo, seria, né, descobrir, né, a luz, né? Então, essa luz que ele se refere é o conhecimento. E a gente vai ver aqui agora nos pontos, né, falando sobre cada coisa, né, que representa aí no mito, certo? Então, a gente vai ter aí, ó, prisioneiros, a caverna, as sombras e o sair da caverna, ok? Tá aí os 4 pontos, né? Então, prisioneiros, o que eles representam? Os prisioneiros da caverna somos nós mesmos, os cidadãos comuns, né? A caverna é o nosso corpo, que segundo Platão seria a fonte de engano e dúvida, pois ele nos ilude na forma como aprendemos as aparências das coisas, nos fazendo acreditar que essas são as próprias coisas, né? Como assim? É porque nem tudo que passa pelos nossos sentidos é o que realmente é, né? A gente pode ver uma pessoa, né, vestida de uma determinada forma, mas aquela pessoa não ser o que ela veste, né? Então isso confunde bastante, né? Então é aquela coisa lá dos selos, dos rótulos que a gente põe nas pessoas, achando que elas são o que elas vestem ou a primeira impressão que elas causam, né? Então ele achava que mesmo que as coisas passassem pelos nossos sentidos, né, que a gente sentisse um cheiro, que a gente conseguisse ver alguma coisa, essas coisas não estariam completamente corretas, né?
Sombras e ecos. As sombras que os prisioneiros veem e os ecos que eles escutam são as opiniões e os preconceitos que trazemos do senso comum e da vida costumeira. Ó, tá vendo? Eles são, segundo Platão, conhecimentos errados e adquiridos através dos sentidos do nosso corpo e da vida cotidiana. Sair da caverna, a libertação do prisioneiro e a sua fuga da caverna simboliza a busca pelo conhecimento verdadeiro, né? Ou a verdadeira essência, né? Do que a gente estuda, né? Do que a gente está falando aqui, que é a pura filosofia. E também tem a luz do sol, né? A luz solar no exterior da caverna simboliza o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele sente-se perturbado pela luz intensa, elemento natural que ele nunca havia vivenciado. No início, há uma dificuldade de aceitação dessa luz pelas retinas, até que ele adapta-se, né, e percebe toda a realidade exterior. Metaforicamente, isso simboliza a zona de conforto que as sombras e a caverna representam, pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante, né? Mas quem consegue alguma coisa muito fácil, né? Hoje, ninguém, né? Então a gente tem que lutar pelos nossos ideais, buscar as nossas melhoras. Para quem quer ficar parado numa zona de conforto, né? Jamais vai conseguir evoluir na sua vida. Sair da ignorância significa sair da zona de conforto. Então, essa obra, gente, ela foi publicada, né, em 7 livros e era chamada de A República de Platão, né? E ele estava no volume 7. E foi essa representação aí que eu trouxe para vocês, né, para a gente se aprofundar mais nessa tão falado mito da caverna, né, ou alegoria da caverna, ok? Deixo com um exercício para vocês explicar o mito da caverna, né, como ele se aplica nos dias de hoje, né? Escrever 15 linhas aí, procurem algum exemplo, né, ou coloquem aí no Google e procurem. Façam uma pesquisa dizendo assim, o mito da caverna nos dias atuais, por exemplo, né? Então vocês vão encontrar aí e ter a ideia de como, né, responder essa questão. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Acesse aí o sininho, né, que ele vai te estar mandando a mensagem lá no seu celular e no seu dispositivo móvel para você saber quando uma aula nova for postada, certo? Também siga a gente nas nossas redes sociais e acesse a agenda eletrônica, né? Então você vai estar completamente conectado à EPP Online, ok? Deixo a todos um grande abraço e até a próxima aula.